mensagem de esperança para você e toda a sua vida e sua família. Alguém está olhando para mim dando sorriso. Bom, eu quero dizer uma coisa para você. Deus sempre tem algo para nós. Sempre, sempre. E Ele alegra o nosso coração. Como é que foi o seu dia? Como é que foi ou a sua noite, ou manhã, dependendo do lugar onde você está agora, neste exato momento, qualquer parte do mundo que está ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. Deus é bom, minha gente. Hoje nós temos um tema muito importante, um tema importantíssimo para se discutir neste discurso deste dia. Bom, Deus e a adoração que Ele deseja que seja feita. Bons pessoas que adoraram a Deus, de pessoas que buscaram e acertaram na adoração, mas também pessoas que erraram na adoração. Pessoas que erraram na adoração. E nós vamos ver um caso de duas pessoas que erraram na adoração. O tema da mensagem desta noite é fogo estranho na adoração. Um fogo estranho na adoração torna a adoração falsa. E o nosso texto básico desta noite está escrito no livro do Levítico, no capítulo 7. É necessário, irmão, irmã, aprendermos o que Deus gosta. E nesta noite iremos aprender que Deus não gosta de fogo estranho na adoração. Não adianta inventar modos humanos para colocar na adoração. Colocar estratégias na adoração humanas. Mas eu quero dizer a você, a adoração de joelho é válida. A adoração com fé é válida. A adoração com humilhação é válida. A palavra de Deus diz que ela é válida. Diz a palavra de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no tempo certo ele vos exaltará. Clamai ao Senhor enquanto poder viver. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a humilhação diante de Deus, como a adoração, de fato, verdadeiramente é agradável a Deus. Agradável a Deus. Nesses últimos dias, estamos falando muito sobre adoração. E existe por aí vários tipos de adoração, mas só tem um único tipo que Deus se agrada, a adoração verdadeira. E nós iremos aprender nesta noite que fogo estranho não combina com a adoração a Deus. É uma adoração a falsa. Pode ser para Deus. Mas para Deus não vale de qualquer jeito. Deus não recebe. Deus não recebe, devido à sua misericórdia e santidade, a adoração não vale como fogo estranho. É necessário aprendermos isso. Eu quero aprender, você também, nós estamos aprendendo, Senhor, que fogo estranho não agrada a Deus. Não é qualquer tipo de fogo. Muitos dizem, vamos ali, que ali tem fogo. Ali é fogo, ali é poder, é fogo. Não adianta. Fogo tem que ser do céu, fogo divino, igual de Atos 2, que havia labaredas de fogo na cabeça da igreja do tempo de Atos, dos apóstolos. Então, não é válido, não adianta esse tipo de fogo estranho. Não adianta. É isso
que nós iremos aprender nessa noite. É isso que iremos aprender neste dia. Que fogo estranho não vale, não adianta, não combina com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Fogo estranho conduz morte. Conduz à morte. Fogo estranho conduz à morte. Olhe, se você ler lá no Levítico, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 7, no capítulo 10, perdão, no capítulo 10, versículo de 1 ao 7, no capítulo 10 de Levítico, capítulo 10, de 1 ao 7, se você ler esse texto, de 1 ao 7, você vai ver que o fogo estranho conduz à morte. E tem muita gente por aí morrendo. Tem muita gente por aí sofrendo. Tem muita gente por aí morrendo, conduzindo à morte, conduzindo à infelicidade, conduzindo ao que mais? Deixa eu programar aqui direito. Conduzindo à infelicidade, conduzindo à morte, irmãos. Conduzindo à morte. E a morte espiritual. A morte espiritual. A morte física. A morte na adoração, que não agrada a Deus. Então, temos que aprender isso. Que a adoração que agrada a Deus é uma adoração correta. É uma adoração, como que se pode dizer, que agrada ao Eterno. Que agrada a Deus. Uma adoração que não é correta, uma adoração, ela traz a morte, sim, senhor. Olha, no capítulo 10 de Levíticos, no versículo, já diz assim, Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Por quê? Ofereceram coisa o quê? Coisa estranha. Coisa estranha. Fogo estranho. Incenso estranho. Tem muita gente que estão oferecendo para Deus incenso estranho. Estão oferecendo para Deus fogo estranho. Olha o versículo 1. E os filhos de Arão irmão de Moisés. Arão era irmão de Moisés. E tinha confirmação de Deus os dois. Conhecido por Deus os dois. Mas os filhos já não andavam no conhecimento com Deus, igual Moisés, igual o Arão. Moisés errou, o Arão também, mas foi buscar o que de Deus. Então não adianta. Pode ser filho de quem seja. Filho de pastor não é crente. Tem que nascer de novo. Não é porque é filho do pastor, do ancião, do bispo, do apóstolo, de quem quer que seja, que quer dizer que é crente. Tem que nascer de novo. Não adianta. Tem que ter novo nascimento. É o que foi que Jesus disse para o Nicodemos. É necessário nascer de novo. Não adianta ser filho se não é nascido de novo. Pode ser o filho do presidente, mas quer ter comunhão com Deus? Tem que nascer de novo, tem que aceitar o Senhor Jesus, tem que crer, tem que seja batizado, tem que ser batizado. Aquele que crê no Senhor Jesus e for batizado, tem que ter amizade, ser filho, ser neto. Não tem cunha no reino de Deus. Não tem cunha. Ou a pessoa é nascida de novo, ou não é nascida de novo. Ou a pessoa tem um encontro com Deus, ou ela não é de Deus. É o caso desses dois. Os dois eram filhos de Arão. E o nome dos dois era Nadab e Abiú.
Mas eles tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual o Senhor não lhe ordenara. Então, o que está acontecendo? Deus não ordenou para trazer incenso. Não foi Deus que ordenou para colocar fogo estranho. Tem gente que tem colocado incenso, a adoração estranha na igreja, mas Deus não pediu essa adoração estranha. Não foi Deus que pediu essa adoração que não está descrito na sua palavra. Porque Deus é o seguinte: Deus só se agrada da adoração se estiver baseado na sua palavra. Ela é o manual da adoração. Ela é o manual do crente, é o manual para a salvação, é o manual para a adoração. Não adianta eu inventar o modo meu de adorar. Tem que ser do modo de Deus, conforme Ele quer. Não adianta, Deus não recebe a oração do soberbo. Não recebe. Jesus disse, olha, tinha duas pessoas orando, um soberbo e um que estava se humilhando. E um dizia, eu não sou pecador como esse, eu jejuo, eu me consagro, eu sou tal, dou dízimo, faço isso, não sou ladrão como esses ladrões. Aí o outro que era pecador, assim, olhava para o céu, não sou digno de ser chamado filho de Deus, não sou digno de olhar para o céu, perdoa meus pecados. Aí Jesus pergunta para o seu discípulo, qual desse a oração foi ouvida? A oração do que se humilhou perante de Deus. Então, para se chegar a Deus, o que é que Deus diz? Tem que ter um coração contrito. Deus diz para aquelas pessoas que têm um coração contrito, olha, todo o universo não cabe a minha presença, a minha pessoa. Não cabe todo o universo, não. Mas eu habito dentro do coração do contrito, do que se abre. Jesus diz no livro de Apocalipse 13:20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Eu vou entrar no coração dessa pessoa, se ela abrir a porta. Mas eu estou à porta, então tem que abrir. Então, se eu não abrir, Jesus não entra. Se eu não adorar, ele não entra. Se eu não tenho compromisso, ele também não. Jesus disse, olha, se você der um passo a mim, eu vou dar um passo a você. Se você aproximar de mim, não tem. Deus não ordenou fogo estranho? Não ordenou. É o versículo diz assim, na última parte, fogo estranho perante o Senhor, que não lhe ordenaram. Deus não ordenou fogo estranho. Deus não ordenou fogo estranho. Deus não ordenou. Aqui está a primeira ênfase. E quantas vezes membros, leigos, presbíteros, diáconos, cooperadores, ancião, pastores, bispo, apóstolo, quem quer que seja, título ou nomenclatura eclesiástica dele, nós temos oferecido a Deus fogo estranho. E eu quero dizer uma coisa, que a morte para quem faz isso. Se eu fizer, vou pagar o preço. Morte, pode ser morte espiritual, morte física, também, por que não? Não é só no Antigo Testamento. Na Nova Aliança, na Nia Safira, mentiram na adoração. Na oferta, na adoração, porque a oferta também faz parte da adoração. A oferta, o dízimo, também faz parte da adoração. Então, mentiram. E o que aconteceu? Morreram. Então, não é só no Antigo Testamento que morre, é no Novo também. Não é, Deus não só castiga no Antigo, Deus também no Novo. Como um pai castiga o filho, assim eu sou sobre vós. Então, não adianta. Ou Deus não ordenou, não foi do agrado de Deus, Deus não estava nesse negócio, porque é o seguinte, quando Deus não está nesse negócio, o negócio não dá certo. Vamos dar confiança como seres humanos, quando não colocamos Deus no negócio, quando não pedimos a permissão de Deus, quando não buscamos a Deus de fato. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Que trágico.
saiu fogo de diante do Senhor e consumiu, acabou. O Arão perdeu 2 filhos. O Arão podia ter explicado, mas não deu tempo, que tem coisa que não dá tempo. Tem coisa que, mesmo explicando, as pessoas fazem coisa errada. Não é culpa do Arão. A pessoa, cada um dá conta das suas obras. Então, os 2 morreram. O fogo estranho consumiu, destruiu a vida dos 2. Enquanto jovem tem colocado fogo estranho, enquanto os moços, e de idade, isso não é de idade, pode ser velho também, porque quem peca não é só jovem, é velho, é adulto, terceira idade, adolescente, todos pecam, não adianta. Não há um justo sequer diante de Deus. Até aquele mais santinho, dentro da igreja, é pecador também. Precisou aceitar Jesus para ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Todos pecaram e pecam. Então, mais alto é o seguinte: se fogo estranho, se invocar o nome do Senhor, será salvo. Oh, Deus poderoso. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naquele que se chegarem a mim. Olha que fato. Naquele que se chegar a mim, serei santificado. Mas é só naquele que se chegar a Deus. Só naquele que se chega a Deus. Serei glorificado diante de todo o povo. O homem cala-se toda a terra, diz o Salmo. Cala-se toda a terra, teve que se calar. Por quê? Foi erro deles. Eu sei que foi uma dor para o Arão, porque perder 2 filhos não é fácil. Poderia ter evitado isso. Poderia ter evitado, mas aconteceu. Foi uma tragédia, uma fatalidade. Culpa de quem? Do Arão, não. Culpa do Moisés também não. Moisés é um homem de Deus, mas deles, que decidiram trazer coisa que Deus não ordenou. Deus ordenou você vender a casa, Deus ordenou você vender o seu carro, Deus ordenou você separar da sua mulher, Deus ordenou você mudar do emprego. É isso. Precisa-se de confirmação de Deus. E eu erro, nós erramos, todos erramos, por não pedir a confirmação de Deus. Deus é do teu agrado, Deus é da tua vontade. Nós erramos muitas vezes, esquecemos. Eu sou o Senhor do meu negócio. Não é Deus que põe a opinião dele aqui. E é isso que acontece. Isso que acontece, que vem o sofrimento. Quando nós colocamos o nosso eu, quando nós colocamos o nosso eu, dá tudo errado. Mas quando Deus está no negócio, dá tudo certo. Diz o Salmo, que é o seguinte, que se o homem meditar na lei, na palavra de Deus de dia e de noite, será como uma árvore plantada no rio, junto aos rios das águas, cujas folhas não caem, mas prospera naquilo, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer. Porque ele está meditando na palavra de Deus, é o que a gente está fazendo, toda noite, todo dia, seja de manhã ou à tarde. Nós estamos meditando, aprendendo um pouquinho de Deus. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre o Elias. Hoje nós aprendemos sobre o fogo estranho, o que Deus se agrada. Então Deus diz: serei santificado naquele que se achegar a mim. Serei santificado. Então é para quem tem compromisso com Deus. Tudo quanto fizer, prosperará. Mas naquele que medita de noite e dia. E muitas vezes não temos prosperado, porque não temos meditado na palavra de Deus. Porque Deus vai ensinando conforme a palavra de Deus. Não muitas vezes, ler a Bíblia, estudar, estudo bíblico. Aqui é uma escola bíblica. Não é dominical porque não é só domingo. Mas a escola bíblica da segunda-feira, a escola bíblica da terça-feira, escola bíblica da quarta-feira, escola bíblica da quinta, escola bíblica da sexta, escola bíblica do sábado, do domingo, da manhã, da tarde, da noite, conforme. Aqui está 24 horas, gravado no YouTube aqui, nesse vídeo. Então você pode ouvir, repetir, reprise,
passar para outros. Então, nós vamos aprender a palavra de Deus. Aos pouquinhos, nós vamos chegando lá, até chegar à estatura de varão perfeito. E é só aí. E continua lá, que aqui nós estamos aprendendo. Mas a perfeição é só lá, no reino de Deus. Aqui, na terra, nós estamos aprendendo. O que aconteceu? Serei santificado os que se chegarão a mim. Serei glorificado diante de todo o povo. Deus é santificado diante de todo o povo que o segue. Individual, naqueles que chegaram a mim. E coletivo, diante de todo o povo. E o Arão cala-se. E Moisés chamou Misael, Azafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai e levai o vosso irmão de diante do santuário para fora do arraial. Olha o seguinte, olha que extraordinário. Olha que extraordinário. Esses dois serviram a Deus. Mas um dia decidiram fazer coisas que não ordenaram a Deus. E depois que fizeram coisas que não agradaram a Deus, que Deus não ordenou, foram consumidos por Deus. Aí o que acontece? Eles vieram à morte física, porque espiritual já tinha sido destruído, porque foi Deus não ordenou. A partir que a pessoa desobedece, o que acontece? Morre espiritualmente. Morre espiritualmente. Até que se haja um conserto. Mas não teve conserto. Não se humilharam. Deus o consumiu. E o que acontece? Deus disse, olha, tira esses dois irmãos, de dentro de Israel e põe fora do Israel. O que acontece? Toda pessoa que não obedece a Deus, ou seja, sempre está em desobediência a Deus. O que acontece? Ele morre e sai fora do arraial. E muitas vezes, meu Deus, por que aquela pessoa saiu da igreja? Por que aquela pessoa não está mais no meio de nós? Por quê? Deus permite que ela vá lá, que ela saia do arraial, porque ela morreu espiritualmente. Porque ela não tem mais compromisso. Direto. Estava pecando. Direto. Estava na prostituição. Direto. Porque pecar, todos podem pecar. Mas não continuar no erro. Deus diz no livro, não aquele que vive pecando. Não. Pecar, todos pecamos. Mas se nós se humilharmos, igual o Davi, o que ele fez? Ele pecou. Mas se lê o Salmo 51 e outros salmos, ele se humilha e ora pedindo perdão. Ele pede perdão de verdade, se humilha pedindo perdão de todos os pecados. Deus, não lance da tua presença, nem retire de mim o teu espírito, que é sagrado, que é santo. Então, isso acontece quando a pessoa se humilha. E confessa os seus pecados, deixa prosperará. E o que acontece? Esses homens não quiseram se converter e foram fora do arraial. Toda pessoa que não se confessa os pecados, ela não permanece na congregação do justo. Lê o Salmo. Olha, o Salmo 1, que é o Salmo mais conhecido. O Salmo mais conhecido de todos. O Salmo mais conhecido de todos. O Salmo 1. Eu vou ler aqui, gente. Tenha paciência comigo. O Salmo 1. Não é? Diz assim, ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quer dizer, não fica na congregação. O vento espalha para fora. Espalha para fora. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Subsistir é ficar, permanecer. Não ficarão no meio do justo, na congregação do justo. Não permanece na congregação do justo, ela sai fora. Ora, ela estava servindo a Deus, mas ela estava pecando, e Deus considera como os pecadores. Pode ler no Salmo. Deus considera, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Não permanecerão. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos pecadores perecerá. O que aconteceu com esses dois? Pereceram, morreram, pereceram. Mas Jesus disse que aquele que crê em mim não perece, mas tem a vida eterna. Olha o livro de João, capítulo 3, versículo 16. 3:16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
para que todo aquele que nele crê, todo aquele que não perece, tenha a vida eterna. Então, não perece aquele que crê, mas tem a vida eterna. Não perece o que crê, mas tem a vida eterna. Olha só. Foram para fora do arraial. Então, eles levaram as suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. E Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não descobrirei vossa cabeça, nem rasgarei a vossa veste, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vosso irmão, toda a casa de Israel, lamente esse incêndio que o Senhor acendeu. Olha, não tenha misericórdia deles, porque eles não buscaram misericórdia. Eles não buscaram, não lamente, não tenha dó. Não é para ter dó dos que andam errantes, porque eles que decidem os seus próprios caminhos. A pessoa diz assim, olha, busca o Senhor Jesus, larga a idolatria, larga o cigarro, largue o pecado, largue tudo, venha para o Senhor Jesus, largue o homossexualismo. Rapaz, sai dessa vida, larga a droga, você vai morrer. Então, o que acontece? Acontece a tragédia. É para ter dó? Não, foi eles que buscou. E Deus diz, não é para se lamentar. Foi eles que buscaram essa morte. Foi eles. Não é para ninguém, porque se fizer isso, vão morrer. Deus fez uma ameaça. Mas lamente o incêndio que o Senhor fez. É isso que Deus faz. Deus que o Senhor acendeu. Nem sairei da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor, e fizeram conforme. O azeite está onde? O azeite está na congregação do Eterno. Nos que congregam, nos que buscam ao Deus vivo. Não saia da porta, da tenda da congregação. É para não sair da porta chamado de Jesus. Jesus diz, olha, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á e encontrará pastagem. Não saia da porta, que é Jesus Cristo. Não saia da porta, que é a misericórdia de Deus. Diz a palavra de Deus que no caminho estreito são poucos que entram pela essa porta estreita, irmão. Mas muitos são os que entram pela porta larga. Deus diz, não saia da porta da tenda da congregação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pode passar o que for. Não acenda fogo estranho, mas fique na porta chamada Jesus Cristo. Esta mensagem é nos tempos de Moisés, mas ela é válida para nós hoje. Ela é válida para nós hoje. Tem gente que diz, passou, é porque é o Velho Testamento. Não, ela serve de exemplo, porque a gente aprende com o acerto dos santos, mas nós aprendemos com os erros dos santos, dos pecadores, e isso nos ensina, não porque somos melhores, isso nos ensina para nós não o mesmo erro. Deus está sempre nos ensinando nessa noite. Então, meu querido, não acenda, não faça, e nem eu digo para você não fazer, mas a palavra também é para mim, não fazer coisa que Deus não determinou. Amanhã nós temos mais ensinamento. Ontem aprendemos sobre Elias, aprendemos também sobre o Caim e o Abel, e amanhã nós vamos aprender sobre a adoração verdadeira. Olha, essa aula de hoje foi sobre o fogo estranho. Convoque mais irmãos para assistir a gente. Hoje já teve 45 visualizações até agora. Estão começando agora. Já é a quarta aula. Eu quero chegar lá. Mas se tiver 40 pessoas por dia, já é uma escola bíblica mesmo, dominical. 40 pessoas assistindo essa mensagem,
já é bênção de Deus, mas vamos chegar lá aos poucos. Sei que as coisas não é fácil, pode durar 10, 20 anos. Se tiver uma pessoa, eu prego para uma pessoa. Eu prego para... Se tiver 20, eu prego para as 20, para 20 pessoas. Deus me chamou para isso. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, uma pessoa já é o mundo inteiro. Que Deus abençoe. Olha, amanhã temos mais, é todos os dias. É uma mensagem simples, é curta. Tem dia que é mais, tem dia que é menos. Depende do assunto, mas nós vamos aprender. Por que eu coloquei todo dia? Porque uma vez por semana na escola dominical é bom, é muito bom. Preenche, mas todos os dias é melhor ainda. E a gente vai aprender aos poucos, nós vamos entrar no assunto. A escola dominical é 1h30, é 2 horas, e cai muitas coisas, muitas coisas. O que acontece? A gente não guarda tudo, mas se a gente aos pouquinhos aprende um pouquinho hoje, amanhã mais um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, e a gente vai aprendendo, aprendendo com quem? Com Deus. Então, a gente vai meditando na palavra de Deus, meditando, meditando, e conforme a gente vai aprendendo um pouquinho, vamos saber um pouquinho a mais, não é? A Bíblia diz, conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor, então nós estamos aprendendo. E como nos conhecemos o Senhor? Pela palavra. É a palavra, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Então, eu quero convidar você a nos ajudar a orar por nós, para que os vídeos se tornem melhores, para que Deus nos dê instrumentos para gravações melhores. Estamos bem simples, bem no início, mas eu creio que Deus vai nos ajudar. Não peço aqui nem R$ 1, nem R$ 2, nem 10, nem 1.000, nem 1.000.000. Prego o que Deus me deu. O que Deus me deu, eu dou. O que recebi do Senhor, eu dou. O que é? Eu recebi de graça. Graça. Eu também de graça para todas as pessoas. Olha só, tem pessoas da África nos assistindo, que é lá de Maputo, na Angola. Um grande abraço para o irmão Vicente Júnior. Também pessoas do Nordeste, pessoas de vários lugares ouvindo a mensagem do Senhor. Nesse vídeo que é tão simples, mas eu sou simples também, irmão. Não é só o vídeo, não. É um evangelho simples. A palavra de Deus diz que é um evangelho simples. Então, temos que ter simples como a pomba. Simples como a pomba, Jesus disse. Até para ter simples tem que ser igual a uma pomba e prudente como uma serpente. Então, é o seguinte. Nós temos um blog também. Depois vou anunciar ele mais para frente. É um pouquinho a gente vai aprendendo. Estamos na fanpage. Também estou no meu Face, meu mesmo. Então, estamos há pouquinho divulgando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos para terminar na oração. E depois dessa oração a gente termina. Dou o aviso final. E depois amanhã a gente volta de novo. Bem, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, eu agradeço por este dia, por esta noite, por esta manhã ou tarde que essa pessoa está assistindo. Eu peço, Senhor, que o Senhor me ensine a não colocar fogo estranho, igual os filhos de Arão, o Nadab e Abiú, mas que eu tenha uma adoração verdadeira. Se eu estou fazendo errado, Senhor, me ensina a fazer certo. Eu peço também pecado, Senhor, perdão dos meus pecados. Senhor, porque eu sou falho, eu sou errante. Perdoa minhas transgressões, ó Deus. Porque se o Senhor não tiver misericórdia, quem terá? Quem que vai nos salvar se não for o Senhor? Em quem está a salvação se não for Ti, ó eterno Deus e maravilhoso Jesus? Perdoa minhas transgressões, perdoa minhas falhas, perdoa o que eu falo, perdoa o que eu penso, perdoa o que eu ajo. Perdoa, Senhor, a mim, não só a mim, mas todos que se encontram na tua casa e fora da tua casa. Os que estão na tua casa para que entrem no reino de Deus, e os que estão fora para que encontrem a salvação. Eu oro por todo o país, salva os muçulmanos, salva os árabes, salva os católicos, salva os espíritas, salva todo tipo de pessoas, Senhor, e tem misericórdia. Alavanca o avivamento da evangelização para a glória do teu nome. Cura os enfermos, sara, Senhor, todas as enfermidades, dá liberdade aos presos, cura, Senhor, traz o avivamento, conforme a tua misericórdia, a tua bondade, assim eu agradeço em nome de Jesus.
Irmãos, amanhã estamos de volta. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom a todos. Paz do Senhor.